Olá, espiritualistas conscientes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Mariani e, junto com a Thaís Cruz, hoje nós vamos para um novo episódio muito especial, porque vamos falar de uma terapia energética que se tornou muito conhecida no mundo todo, mas que muitas vezes é um pouco incompreendida: o Reiki. Para essa conversa, nós convidamos o Tom, que ele é mestre Reiki, terapeuta integrativo e professor de meditação. Tom, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade Consciente. Agradeço muito pelo convite, né, e é uma satisfação enorme estar aqui falando sobre o Reiki, sobre meditação, sobre espiritualidade. Legal! Então, Tom, para a gente iniciar, conta um pouquinho quem é o Tom e como você chegou à espiritualidade. Eu sou uma pessoa que desde muito tempo sempre fui um questionador das coisas, eu olhava para o mundo como ele está e como ele se apresentou desde do momento em que eu cheguei aqui. E eu tinha sempre esse questionamento profundo se a vida era isso mesmo, né, se só tinha essas opções, o que mais daria para explorar. Então eu posso me definir como um buscador, né. E a coisa da espiritualidade, ela chegou mais por necessidade para mim do que uma busca espiritual em si, né. Teve um momento na minha vida que eu percebi que eu tinha um excesso de ruído interno, uma ansiedade, uma mente acelerada, uma sensação de desconexão com as coisas, né. E a meditação foi o ponto de virada na minha vida. Quando ela apareceu, né, ela trouxe uma experiência, uma prática, um silêncio, uma clareza muito grande para as coisas. E aí o Reiki veio depois, como um aprofundamento dessas práticas de meditação. Tanto o meu processo interno de busca, de descoberta, como também uma forma de cuidar das pessoas, orientar elas e levar isso para elas também, né. Hoje hoje eu desculpe, hoje eu vejo meu trabalho muito mais como ajudar as pessoas, né, a se organizarem, a se reorganizarem internamente, do que uma coisa ligada mais a um rótulo espiritual mesmo. Que legal, Tom. E muitas pessoas já ouviram falar do Reiki, mas nem sempre sabem exatamente o que é, como funciona. Algumas pessoas acham que é apenas uma imposição de mãos, outras acreditam que é algo místico. Então, explica um pouquinho para nós, na tua visão e na tua experiência, o que realmente é o Reiki. Eu gosto de trazer essa visão, essa compreensão do Reiki para um lugar mais simples, não com tantos enfeites assim, né, como as pessoas geralmente colocam. Para mim, o Reiki basicamente é um método que ajuda a pessoa a sair do estado de tensão. Nós vamos acumulando tensões durante o dia, durante a semana de trabalho, e o Reiki pode tirar a pessoa desse estado de tensão e colocar num estado de mais equilíbrio, né. Então, o que que acontece? É utilizada essa coisa de sinalizar mais para a presença, né, a atenção, o toque mesmo, né, ferramentas simples, assim, que podem trazer esse alívio de uma forma bem rápida, né, a atenção pode ser dispensada de uma forma bem rápida. A parte energética existe, lógico, mas o efeito visível mesmo é a mudança desse estado interno. Então é algo mais do que algo místico, eu diria. Eu vejo o Reiki como uma prática de regulação dos sistemas da pessoa. Que legal! E tu entende que é mais energético o processo ou tu enxerga isso como um método terapêutico? Eu diria que os 2 estão muito presentes, mas eu prefiro explicar isso como um método, porque quando a gente fala só de energia, isso pode ficar muito abstrato. Uhum. O Reiki tem uma estrutura, ele tem uma forma de aplicação, ele tem um caminho de aprendizado, então ele funciona como um método terapêutico que utiliza esse conceito da energia
para gerar um efeito prático, real, palpável. É, se hoje nós formos olhar até pela psicologia, que eu gosto de trazer bastante essa visão, além da espiritualidade, muitas vezes o nosso corpo, ele manifesta aquilo que a nossa mente e as nossas emoções não conseguiram organizar. Então eu vejo que essas terapias energéticas, elas acabam funcionando como uma forma de reorganizar esse campo mais sutil que sustenta muitas vezes o emocional e o físico. E hoje já existe um interesse muito grande da ciência em entender campos energéticos, frequência, coerência cardíaca, neurociência da meditação. Pensando em tudo isso, na sua experiência, como que o reiki atua no sistema da pessoa? O que eu observo em praticamente todos os atendimentos que eu realizo aqui é uma mudança muito clara no estado, né. A pessoa chega geralmente muito acelerada, com a mente cheia, com o corpo tenso, carregando muitas tensões. E eu percebo que durante a sessão ela entra num estado de desaceleração. Tudo isso vai desacelerando, inclusive eu percebo isso já no momento em que ela chega ao consultório, né. Quando isso acontece, o nosso sistema nervoso ele sai do modo alerta e entra num estado mais equilibrado. E a partir daí o corpo começa a se reorganizar, né. Então eu vejo o reiki como um facilitador dessa autorregulação interna e ele cria condições favoráveis para que esse próprio sistema se ajuste. Ou seja, a gente está falando aqui de uma autocura facilitada por uma prática que é o reiki. É, isso é muito importante, Tom, o que tu traz, porque hoje não tem como negar, muitas pessoas elas vivem nesse estado constante de tensão, de ansiedade, excesso de pensamento e às vezes o maior desafio hoje não é a falta de informação, é essa falta de silêncio interno. Então, você percebe que o reiki ajuda as pessoas a acessarem esse estado de relaxamento mais profundo? Eu acho que o mais imediato que acontece, eu percebo isso já no que a pessoa, é convidada a se deitar na maca, a se posicionar, o mais imediato é o início de um relaxamento que vai se aprofundando, né, cada vez mais a pessoa vai alcançando um estado de relaxamento ali, que geralmente é relatado ao fim da sessão, né, como algo muito positivo. Mas muitas pessoas relatam também melhora no sono. Praticamente todas as pessoas que são atendidas com reiki relatam essa melhora no sono, às vezes insônias muito persistentes, né, redução de ansiedade e mais clareza mental também. Aquela coisa, confusão mental que acontece, a pessoa relata que vai desatando, né. E uma coisa que eu acho muito, muito importante é uma mudança na percepção de si mesmo. Isso eu percebo também acontecer bastante, é como se a pessoa saísse um pouco do automático e começasse a se observar com mais lucidez, com mais calma, com mais presença. É, essa questão de estar em presença, para mim, hoje é a base de tudo, quando a pessoa busca se encontrar. Ela precisa, primeiro lugar, é estar presente, e ela só consegue isso através da meditação ou dessas práticas, porque é o momento que a gente entra em contato com o nosso ser, com o nosso eu superior, com a nossa energia, a nossa essência, aquilo que cada um acredita. Mas, Tom, muitas pessoas hoje atrelam o reiki muito mais a uma cura dos corpos. E a gente sabe que a gente tem vários corpos, né, que sustentam o nosso ser, seja o corpo energético, espiritual, mental. Dentro do reiki, hoje é trabalhado todos esses corpos, falando agora um pouquinho mais a fundo do processo do reiki, né, quando está sendo executado ali aquela sessão. Como que funciona isso?
Então, como é que funciona? Nós primeiro buscamos um acolhimento. Hoje em dia você vê que quando você faz uma consulta ou algo assim, com um médico, é tudo muito rápido, né, então as pessoas sentem falta desse acolhimento num primeiro momento, serem recebidas, poderem se expressar, eu acho isso muito importante, né, faz parte do processo terapêutico numa consulta com reiki. E sim, são tratados, né, num primeiro momento, o relaxamento do corpo físico, depois nós temos técnicas que tratam a parte mental, a parte emocional e também a reconexão com a parte espiritual. Por isso que é chamado de terapia integrativa, né, integra todos os aspectos do ser da pessoa que está vindo ao nosso encontro. É, e uma das coisas mais simbólicas que eu também vejo no Reiki é a imposição de mãos. Existe algo muito humano nesse gesto, né? Quando uma mãe coloca a mão na cabeça de um filho, quando alguém tenta confortar outra pessoa. Por que as mãos têm esse papel tão forte no Reiki, Tom? As mãos têm um papel muito direto, porque são a forma talvez mais reconhecida e mais comum de contato entre as pessoas. É algo que você num aperto de mão, você está, se conectando, né, dessa forma com a pessoa, através de uma ponte de energia que são as mãos, né. A gente pode perceber também que quando nós nos machucamos, o primeiro instinto é levar a mão até aquele lugar. Então tem já essa coisa da conexão que todo mundo percebe, né. Mas antes de qualquer explicação em relação à energia, esse toque ele já dá segurança para o corpo, ele já estabiliza o corpo, né, algo muito humano mesmo, como você falou. Então o reiki no reiki as mãos elas funcionam como uma ponte mesmo, entre a atenção, a presença, o corpo, as sensações, os pensamentos. Então a mão ela ajuda a ancorar esse estado de cuidado e permite que o sistema todo relaxe. Uhum. E você entende hoje que o reiki ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente de religião, de crença, porque muitas vezes o reiki ele fica associado a essa espiritualidade, essa conexão com algo maior. Mas na tua visão, você entende que isso pode ser feito para qualquer pessoa? Não só na minha visão, como na visão do próprio mestre Mikao Usui, que foi quem formatou o método terapêutico, colocou ele em sequência de aprendizado, fez protocolos de atendimento, né, criou métodos dentro da aplicação de energia. Então ele é acessível a qualquer pessoa, inclusive o próprio mestre Mikao Usui relatava que 90% das pessoas que chegavam até ele para receber reiki não acreditavam no reiki, e acabavam se beneficiando da mesma forma. Uma das coisas que é possível perceber é que a ciência está muito interessada no reiki justamente por ele ser laico, não ter essa conexão com nenhuma religião em específico, ou crença, ou qualquer coisa do tipo, né. Tem muitos estudos científicos já, bem avançados, inclusive no Brasil, que estão estudando, estão vendo, os efeitos dos tratamentos com o reiki em diversas doenças, diversos problemas que a ciência, junto com as terapias holísticas, consegue resolver. É, hoje eu vejo que existe um movimento muito grande de pessoas buscando terapias energéticas, justamente porque sentem que apenas cuidar do corpo físico não é suficiente, né? E você percebe que as pessoas estão mais abertas para esse tipo de consciência, para esse tipo de terapia hoje? Sim, felizmente tem uma abertura maior hoje em dia, né. Eu vejo isso eu vejo isso uma coisa muito ligada ao cansaço, né. As pessoas estão sobrecarregadas de informação, de estímulos, de cobranças, e chega um ponto que elas percebem que só entender tudo isso, às vezes, não resolve.
né, elas precisam sentir algo diferente. Às vezes sentir melhor o seu corpo, sentir o que está acontecendo na mente, e isso vai abrindo espaço para práticas como o Reiki, que não estão só conectadas ao mundo prático imediato, né, tem outras coisas que são exploradas. E Tom, uma dúvida muito comum das pessoas é: qualquer um pode aprender o Reiki ou é necessário ter algum tipo de sensibilidade energética? Qualquer pessoa pode aprender, né, na verdade todos nós somos reikianos naturais, todos nós temos já essa energia de cura nas mãos. O que acontece quando a pessoa começa a estudar o Reiki, ela começa a entender isso de uma forma mais clara, compreender como essa energia flui, né, então qualquer um pode aprender. Não precisa ter um dom especial, não precisa ter uma sensibilidade, um conhecimento prévio. Na verdade, essa percepção ela vai sendo desenvolvida ao longo do processo, né, você vai fazendo os níveis, você vai desenvolvendo. O reiki é muito mais sobre treinar a sua presença e atenção do que ter uma habilidade especial ou um dom ou algo, né, fantástico. É, existe uma crença de que só pessoas espirituais ou que têm mediunidade ou que sejam muito sensitivas que podem trabalhar com esse tipo de energia. Mas muitas vezes é só desenvolver essa percepção, né, que é parte do processo de autoconhecimento. Tu mesmo falou aí no início da tua história que tu é um buscador e foi através dessa busca que tu acabou se tornando um mestre Reiki e hoje tu ensina as pessoas a meditar, a fazer tudo isso. Então eu também vejo com essa visão, né, que hoje qualquer pessoa que estiver disposta e comprometida pode aprender isso. E Tom, você que trabalha aí, né, tem vários alunos, vários pacientes, o que você vê de mudança quando alguém aprende o Reiki, né, a incorporar isso na sua vida, assim, que tu vê que é visível, além desse estado de presença? Antes de responder, eu só queria fazer uma observação que, na verdade, eh, as pessoas eu sempre digo isso nos cursos, as pessoas vão estar descobrindo algo que já está nelas, né, a gente está ativando algo que já é presente na vida da pessoa. Então, quando você aprende as técnicas para conhecer mais sobre o reiki, você está aprendendo a se conhecer, porque essa energia já existe em você, e você aprende a usar ela para o seu próprio bem. Isso é muito importante também, as pessoas acham que é necessário virar um terapeuta, não, você pode praticar com para você, para os seus pets, para os seus familiares, não tem obrigação alguma, né, de se tornar um terapeuta. Então é algo assim que, eu vejo que muda a vida das pessoas, principalmente a relação com ela mesma. A pessoa começa a perceber quando está muito tensa ou quando está muito acelerada, ela começa a ter ferramentas, literalmente, nas mãos para se autorregular. Isso impacta em decisões, emoções, relações, né, o reiki acaba sendo, assim, uma porta de entrada para essa busca, para esse autoconhecimento. Então eu vejo muitas mudanças significativas na vida das pessoas, tanto que recebem o reiki, tanto como as que fazem o curso também. Que legal. Sabe que esses dias eu vi um post no Instagram que tinha um menino que falava assim: "Pessoas que não tomam antidepressivos, nem ansiolíticos, me expliquem como vocês fazem para não surtar nos dias atuais". E eu fiquei me questionando, né, porque vai fazer mais ou menos um ano que eu parei de tomar remédio para ansiedade, e foi justamente através da busca das terapias que eu consegui regular, né, todo o meu ser, me conectar comigo mesma e entender que nós só estamos aqui de passagem, né, é estar no mundo e não ser do mundo. E isso que tu traz é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas estão perdidas, mas é essa falta de encontro consigo mesmo, que muitas vezes, né, as ferramentas estão aí à disposição, até por isso que a gente quis trazer esse assunto que muitas vezes
é muito buscado, né, que é através do reiki a gente consegue ter novamente essa conexão. É, apenas com o nível 1 você já ganha a habilidade de se auto-aplicar, né, já é um salto, assim, né. Então a partir do nível 1 você tem uma ferramenta disponível para, por exemplo, aliviar uma dor de dente, uma dor de cabeça, isso já é possível. Eu mesmo já evitei de tomar muitos remédios, apenas porque eu tinha a prática do reiki, né. Eu vejo isso acontecer também com os alunos. Legal. E Tom, eu sei que o nosso assunto é reiki, mas você falou no início da nossa conversa que você também é professor de meditação. Eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu escuto muito isso dos meus pacientes e também queria que tu desse essa contribuição. Para uma pessoa que quer começar a meditar agora, por onde ela começa? Por onde ela pode iniciar? Porque a gente sabe que é muito difícil tu ir lá, ficar sem música, sem nada, só, né, respirando. Então explica um pouquinho para nós, como que uma pessoa pode começar a prática também de meditação? Então, o meu caminho ele foi, vamos dizer assim, muito duro com a meditação, porque eu fui atrás disso por conta própria, então o meu aprendizado ele acabou demorando muitos anos, até o momento em que eu encontrei o meu professor. E ele encurtou muito esse caminho. Então, o que que eu recomendo para quem está procurando iniciar meditação? Primeiro, esqueça essa história de que você não consegue, de que é impossível, que minha mente não para, porque quando você aprender mesmo o que é meditação, você vai ver que isso não tem nem muita importância, na verdade, né? Então, o que que eu recomendo? Procure alguém que possa te ensinar. Isso vai te ajudar, vai te orientar já no começo, vai animar você a continuar com as suas práticas, né, alguém te acompanhando, te incentivando, e eu recomendo também as práticas em grupo, que tem toda uma energia diferente, e é uma experiência muito legal, assim. Então, procurar um professor e, se possível, fazer as práticas em grupo. Legal. E Tom, se você pudesse dar uma dica simples para os nossos ouvintes, né, que querem começar a se conectar mais com a sua própria energia, qual seria? Eh, a gente a gente precisa ver que nem tudo é físico, né, nem tudo. E nem tudo que a gente está sentindo é propriamente nosso. Muitas vezes a gente está aqui captando coisas diferentes, né, tá alimentando, às vezes, pensamentos que não têm a ver com o dia a dia, né. Então o que eu recomendo mesmo, e isso eu falo para os meus alunos de meditação, se fosse resumir em uma única palavra meditação, é presença, é você estar presente, né, é você olhar para esse momento, exatamente esse momento, no qual o corpo já está, então já é uma ponte para o momento presente, a sua respiração já está acontecendo nesse momento, então você já está respirando no presente, e a única coisa que a gente tem que puxar para esse momento presente, então, é a nossa mente. Então na meditação são ensinadas técnicas para que você, de forma natural, consiga trazer a sua mente e reconectar ela com o momento, com o corpo, com a respiração. É basicamente isso. Muito bom, Tom. E antes de a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais reflexiva. Na sua experiência, né, já que acompanhou tantas pessoas ao longo dos anos, o que o Reiki te ensinou sobre a natureza humana e o processo de cura? Para o Tom. Que eu percebi, que eu não pensava dessa forma antes, inclusive, depois que eu comecei a estudar sobre reiki, meditação, tudo isso, é que o ser humano não está quebrado. Não tem pessoas ruins ou pessoas do mal. Na verdade, isso aí é o ser humano desorganizado, né. Quando você cria as condições certas, como que acontece, por exemplo, num atendimento integrativo, holístico, numa meditação, numa prática,
Você cria condições para que exista mais presença, menos estímulo, mais silêncio, e de forma natural o seu sistema já começa a se organizar, né. Então a cura para mim ela não vem de fora. Eu vejo alguns terapeutas integrativos, holísticos, cometendo esse engano, inclusive falando para as pessoas: "Ah, eu vou te curar", ou algo assim, isso é completamente equivocado, né. Nós temos que ter Totalmente. consciência, principalmente no Reiki, que nós somos uns canais dessa energia, né, nós estamos a serviço dessa energia, e que se a pessoa não quiser se curar, ninguém vai poder fazer isso por ela. Então, é isso, né, é uma busca por você mesmo, né. E você só vai conseguir as curas para sua vida quando você realmente entrar em contato com você mesmo, admitir para você, né: "Eu tenho um problema e eu vou ver as soluções que eu consigo encontrar". Perfeito, Tom. Eu também falo muito isso para as pessoas, que a cura o terapeuta ele não pode desejar mais a cura que o próprio paciente. Então, quando a pessoa está à disposição, a gente vai estar levando ferramentas para poder auxiliar dentro desse processo, mas quem vai fazer acontecer é o próprio paciente. Então, como, sugestão, né, eu queria que você deixasse agora a tua rede social, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como que elas fazem para te encontrar? Basicamente, o meu trabalho eu alimento bastante ali o Instagram, que me dá essa possibilidade de expor ali várias coisas. A minha atitude no nesse perfil do Instagram é muito mais oferecer as coisas do que obter, então realmente é um trabalho de expor ali, né, o que eu estou encontrando de interessante, de legal, até mesmo meditações curtas. Eu alimento de uma forma a realmente oferecer algo útil para as pessoas. Então eu recomendaria conhecer, num primeiro momento, essa rede social, que é tom.reiki.master, e lá você vai encontrar muito material. Legal, Tom. Igual, pessoal, nós vamos estar marcando o Tom aí nas nossas redes sociais, no Espiritualidade Consciente. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, vocês podem também estar buscando lá no nosso perfil do Instagram, que ele vai estar marcado lá. Tom, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi uma conversa muito rica sobre energia, sobre presença, sobre consciência. E para vocês que nos ouviram até aqui, fica a nossa reflexão, que talvez o processo de cura não seja apenas eliminar os sintomas, mas reconectar-se com a própria energia, com quem você realmente é. Então, pessoal, ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio do Espiritualidade Consciente. Até mais!